A paz do Senhor para todos os irmãos da Assembleia de Deus em Patos. Quero aqui gravar um pequeno vídeo sobre a lição de número 12, nossa lição desse trimestre, Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Quero começar com oração. Querido Deus, maravilhoso Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, tua graça tem nos sustentado e nos guardado de todo mal. Abençoe os nossos irmãos, abençoe, meu Pai, toda a tua igreja, repreende todo o mal e nos dá sempre, meu Pai, paz em nosso interior. Que as coisas não venham nos abalar por dentro e nem nos afastar de Ti. Fica comigo neste momento e abençoe cada irmão que vai ouvir esse pequeno ensino dessa lição maravilhosa, para a glória do Teu nome, a edificação do Teu povo. Amém. Então, lição número 12, estudamos na lição número 11, o homem do pecado, o homem da ilegalidade, o homem sem lei. Foi a aula passada falando sobre o anticristo. O Antigo Testamento falando sobre os protótipos do anticristo, começando desde Caim, Nimrod e tantos outros na história, Stanley, Hitler, tantos outros que se fizeram anticristo. Na época do apóstolo João, já tinha anticristos. Estudando antropologia, o anticristo é um homem, né? Que nascerá e será um líder religioso que vai querer se assentar no lugar de Deus, querer ser como Deus. E para isso ele precisa de um sistema, da qual o mundo sem Deus já oferece, de certa maneira, um lugar para ele. Porém, hoje nós vamos estudar sobre o homem perfeito, o homem que um dia voltará. E como disse o apóstolo São Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que com assopro da sua boca aniquilará o iníquo, e com o esplendor da sua glória, né, ele virá e destruirá o iníquo. Estudamos na aula passada. Hoje nós vamos estudar sobre Jesus, o homem perfeito. O textuário nos diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Isso está em Lucas 2:52. A nossa verdade prática está bem clara. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Na sua divindade e humanidade, não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Fazendo já aqui, de certa maneira, uma síntese pequenininha, de uma boa introdução, Jesus veio a esse mundo, né? Ele não estava no mundo, ele veio a esse mundo primeiro, né? Porque ele estava eternamente com Deus. Isso está em João capítulo 17, versículo 5, na sua oração sacerdotal, quando ele disse: agora, Pai, glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o cosmo existisse. A palavra grega mundo existisse. Cosmo, o mundo, o universo ainda não tinha sido criado. Não tinha sido feita pelas mãos de Jesus, pelas mãos da palavra de Deus, do Logos de Deus, do Verbo de Deus. Então, Jesus é antes de todas as coisas, é atemporal, incriado, Filho eterno de Deus, Deus Filho eterno. Nesse sentido, é que João vai colocar bem, dizendo que o Verbo se fez carne. O Verbo que não era carne, se fez carne. Carne no sentido que se fez homem, humano. Isso corrobora com ele Paulo, na primeira epístola a Timóteo 3,16, quando Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne, ao meio da revista corrigida fiel. Outras diz: aquele que se fez carne, ou o Filho se fez carne. Mas Deus se fez carne. Ele não era carne, não era humano, mas se tornou humano na encarnação, um termo técnico que o cristianismo utilizou para esse vocábulo de João. O Verbo se fez carne.
Então, Paulo também vai dizer em Colossenses 2:9 que em Cristo que naquela época que Paulo escreveu Colossenses já estava ressuscitado e glorificado à direita de Deus no céu. Paulo diz que naquele corpo humano de Cristo habita plenamente, totalmente, toda a plenitude da divindade. Habitava no corpo do Nazareno, daquele que se fez homem. Pois é, se tem entendido completamente que Jesus, baseado em vários versículos, que o Filho se fez homem, que Jesus Cristo, a qual a nossa fé está baseada, está estabelecida, é Deus e homem. Pleno Deus, pleno homem. Todo Deus, todo homem. 100% Deus, 100% homem. Essa é a verdade da fé ortodoxa que nós, os cristãos, aceitamos desde os mais remotos tempos do cristianismo. Então Jesus, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, é a leitura bíblica, em classe. Deixa bem claro que Jesus crescia, o filho de Maria, na humanidade, filho de uma mulher, e filho de Deus, por obra do Espírito Santo, através da Virgem, nasceu santo, como disse Gabriel, santo que de ti há de nascer. Esse menino, ele crescia em sabedoria, ia se desenvolvendo. Crescia é um processo. As coisas vão acontecendo aos poucos, vai se andando, mostrando justamente a humanidade de Jesus. E Lucas utiliza muito o termo filho do homem. Lucas é o evangelho que nos traz a face humana do Filho de Deus, a humanidade de Jesus Cristo. Lucas é especial em tocar mais no lado humano do que no lado divino de Jesus. O lado divino toca-se João. João gosta muito de tocar na questão do Filho de Deus e o Deus Filho. Então, crescia tanto em sabedoria, no desenvolvimento, como estatura, o seu corpo ia sendo desenvolvido em graça, para com os homens e para com Deus. Para com Deus e para com os homens. Lucas 2:52. Era obediente a seu pai e sua mãe, submisso a eles. Isso dá um grande exemplo para nós, Jesus se submeteu a Maria e a José, seu pai adotivo. Então, nessa lição a gente vai estudar sobre Jesus, o homem perfeito. Nós estamos estudando antropologia, o estudo sobre o homem, sobre o ser do homem, sobre o corpo do homem, sobre o lado espiritual do homem, sobre a sociologia humana, sobre vários ângulos do ser humano e da humanidade como um todo. Então Jesus, ele se fez homem, o Filho de Deus se fez homem como nós, com exceção do pecado. Mas nesse mesmo terreno em que o primeiro Adão veio, o segundo, ou é melhor, o último Adão, ele veio no mesmo terreno, porque foi no terreno da carne que Adão pecou, o primeiro Adão, e o segundo ou último Adão, como diz Paulo, veio destruir o pecado nesse mesmo terreno. Jesus venceu o pecado e a morte no terreno onde Adão caiu, chamado carne. Então, é nessa lição. Então, o primeiro tópico vai falar de Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, verdadeiro Deus. O segundo tópico vai falar sobre Jesus, verdadeiro homem. Os dois lados, as duas naturezas de Cristo numa única pessoa. O terceiro tópico vai falar de Jesus, o homem perfeito, que é o último tópico. O homem perfeito. Homem que perfeito em sentido de que nunca pecou. Não perfeito no sentido que não tivesse fraquezas emocionais e fraquezas físicas. É homem perfeito porque nunca pecou, nunca errou, nunca houve engano na sua boca. Então, verdadeiro Deus. A Escritura no Novo Testamento é bem clara. Ao meu ver, a cristologia mais alta está no livro O Evangelho de João. O evangelista João
pinta com cores fortes no prólogo do seu evangelho uma alta cristologia ou uma alta teologia, uma alta divindade do Filho de Deus. No princípio era o Verbo. No início, o Verbo era, ou seja, o Verbo já existia. Existia e vinha existindo de forma eterna. Antes do princípio, ele era. Isso mostra a eternidade do Filho. No princípio era o Verbo. O verbo aqui, no latim é verbus, mas a palavra grega é logos, a palavra, o logos de Deus, que é Deus com Deus. Por isso que Jesus tem esse lado divino. E a autocristologia de João é imensa. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus. Estava num relacionamento profundo, um relacionamento maravilhoso, amoroso, glorioso com o Pai antes de todos os tempos. Antes de existir o tempo, antes do princípio, antes de todas as coisas. Isso João escreve no seu prólogo, levando seus leitores cristãos a entender que o Verbo era Deus, porque era eterno com o Pai e habitava com o Pai antes de todas as coisas. João nos dá uma luz mais para frente. A luz cresce mais. Na oração sacerdotal de Cristo, 17:5. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Verbo estava com Deus. No Evangelho de João, João Batista diz que o Filho de Deus, Jesus é antes dele, porque ele é antes de mim, foi antes de mim. Jesus é antes de Abraão nascer, João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi em grego. Não é eu fui, nem eu serei, nem estou apenas sendo. Eu sou. O verbo está no presente. Ele não aconteceu. Ele é, sem precisar ser. Imutável. Isso prova a divindade do Filho. Temos aí a sua eternidade com o Pai, né? Sua divindade com o Pai, e o Verbo, o mesmo versículo 1 diz que o Verbo era Deus. A palavra era Deus, não era o Deus, mostrando que ele era o Pai, mas era Deus na sua natureza divina, nos seus atributos, no seu ser, na sua essência, na sua substância. Estou usando aqui linguagens humanas para tentar arranhar o grande mistério de Deus, que Deus é transcendente, não cabe, não dá para atingir com nossos adjetivos, com nossa linguagem, mas é aqui compreensível, para a gente se atualizar na compreensão humana. Ele era da mesma natureza do Pai, até porque ele é Filho de Deus. 10 vezes João utiliza o título Filho de Deus, para mostrar que não é apenas um filho de Deus como Adão foi, que foi criado do barro e soprado nas narinas. Não é esse tipo de filho de Deus que Jesus é. Não é o filho de Deus como os anjos foram, ou são filhos de Deus, criaturas criadas. Jesus não é também esse tipo de filho de Deus criado. Também não é o filho de Deus por eleição, como Israel foi. Chamei meu filho do Egito, tu és meu filho. Do Egito chamei meu filho, está lá em Oséias, falando da nação de Israel. Não é esse tipo de filho também que Jesus é. Também não é o tipo de filho que nós somos quando recebemos Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus pela fé, pela graça por meio da fé. João 1:11 veio para o que era o seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é esse tipo de filhos de Deus, nem por nascimento apenas e nem por adoção. Também não é filho de Deus, como diziam alguns hereges no passado, filho de Deus no batismo, filho de Deus na ressurreição. Não, Jesus é filho de Deus, eternamente filho de Deus. Filho no sentido de relação, não porque o Pai o gerou, não porque o Pai o gerou literalmente. A ideia de gerar tem uma ideia antropomórfica, uma ideia que foge
A linguagem humana é apenas uma linguagem de acomodação para dizer que o filho é eternamente filho e que nunca houve um tempo em que o pai não tivesse o filho. É nesse sentido de relação entre pai e filho, e não no sentido que o pai é primeiro, o filho é segundo. Não há isso entre o pai e o filho. Então também Jesus, seus atributos, grandeza e perfeição. Ele é filho de Deus por causa dos seus atributos, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência. Essa linguagem que vem do latim oni, é todo poderoso, conhece todas as coisas, é onisciente, tem toda a ciência e é onipresente, está em todo lugar. Esses atributos também dados a Cristo, além da sua natureza eterna, além da sua imutabilidade, que não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 3, 13 e 8 diz que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Ele não mudou. Jesus não é de mais, nem é de menos. Ele sempre foi o que ele é na eternidade, né? Jesus não podemos dizer ele é de mais. Não. Jesus nem pode, na sua eternidade, no seu ser eterno como Deus, ele nem pode melhorar e nem pode piorar. Ele nem pode aumentar e nem diminuir. Ele é eternamente o que ele é. Glória a Deus por isso. Ele é perfeito. Suas perfeições, né, seus atributos, na sua essência. O 3, esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Paulo diz em Filipenses 2,5, aconselhando os irmãos de Filipos, que provavelmente estavam alguns arrogantes dentro da comunidade, a voltar-se para Jesus, a olhar para Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo Deus, outras traduções, que sendo em forma de Deus, a palavra forma é morph em grego, que dá a ideia de que é Deus, é a mesma coisa do ser de Deus. Sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou. Mas esvaziou da sua glória, mas não deixou de ser Deus. Como uma bexiga que está cheia de ar, se esvaziou, mas não deixa de ser bexiga. Jesus se esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade. Jesus continua, de certa forma, se limitando para a glória do Pai, porque ele se faz escravo, se faz servo, se faz humilde e obediente filho de Deus, representando todos nós, a humanidade caída. Não que ele caiu, mas que ele representa nós. Ele se fez, quando ele veio esse mundo, ele se fez humilde, obediente e escravo. Nesse sentido, é uma lição de grande humildade para nós. Então, ele se esvaziou da sua glória sem deixar de ser Deus. Os evangelhos estão cheios de feitos e de obras maravilhosas e históricas que Cristo fez. Perdoou pecados, só Deus pode perdoar pecados. Ele perdoou em vida, ele não perdoou apenas hoje, perdoou ainda quando não tinha passado pelo Calvário. Sua obra de tirar pecado do mundo começou em vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, aponta para uma atividade que começou desde que ele estava no seu ministério. João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já estava tirando daqueles que se arrependiam, daqueles que criam nele. Ele perdoava os seus pecados. E Jesus também foi soberano no seu ministério terreno, soberano sobre as doenças, sobre os demônios, soberano sobre a força da natureza, do vento, do mar, soberano sobre a morte. Isso mostra que, de certa maneira, seus atributos ainda estavam em evidência. Glória a Deus. Mas fora da sua glória, ele estava na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui também o 2, que é o verdadeiro homem, a concepção da encarnação, o nascimento do Filho de Deus. Se tornou filho de homem a partir de Maria. E o Filho do Homem é um título usado por Cristo cerca de 96 vezes em todo o Novo Testamento. O evangelista João nunca descartou a humanidade de Cristo, certo? Ele fala muito da divindade de Jesus, usa 10 vezes Filho de Deus, mas também usa 11 vezes
Filho do homem. Para João, Jesus é Deus e é homem, sem ter nenhum problema para João. João aceitava Jesus com suas duas naturezas, sem nenhuma dificuldade. Ele olhava Cristo nos momentos de limitações de Jesus, dentro da sua humanidade, mas também ele via Jesus dentro da sua natureza divina, com todo o poder. Os evangelistas falaram as duas verdades sem discutirem, sem perderem a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Depois a igreja sistematizou e deu um nome das duas naturezas de Cristo, de as duas naturezas hipostáticas de Cristo. Uma pessoa com duas naturezas. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Jesus, homem. Como homem, ele tem fome, se entristece, ele tem sede, ele tem seus limites humanos, precisa aprender, crescer em sabedoria, precisou, de certa maneira, aprender a ler, de certa maneira, a escrever, memorizou textos do Antigo Testamento, se tornou um mestre e o melhor rabino de todos os tempos. Mas homem, representando a humanidade. E como homem, Jesus, ele nos representa. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um único Deus, há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. É um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Paulo fala do mediador, aquele que junta ambas as partes que estão em inimizade. Jesus é Deus com Deus, homem com homem. 100% Deus com Deus e 100% homem com homem. Só ele pode unir as duas partes, reconciliando o homem com Deus, reconciliando o homem que crê nele, que crê no Evangelho. Esse é reconciliado e ele se torna um advogado maravilhoso para o ser humano que se reconcilia com Deus. Ele é homem e ele é Deus. Textos anteriores, versículos anteriores que Paulo fala em 1 Timóteo 1,15, quando Paulo diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo. Paulo está dizendo que Cristo não estava, ele veio da eternidade ao mundo. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Esse foi o objetivo de Cristo, vir a esse mundo, propósito de salvação. Então Jesus é verdadeiro homem. O Antigo Testamento está cheio de profecias que se cumpriram em Cristo. Ele nasceria da Virgem, ele nasceria em Belém, ele era homem. E o Novo Testamento defende de forma magistral a humanidade de Cristo. Uma heresia surgiu no seio da igreja, tentando atacar a humanidade de Cristo, a encarnação do Verbo. E essa heresia foi destruída, de certa maneira, combatida pelo cerca de 8 epístolas, foram escritas contra a heresia chamada gnosticismo, a qual atacava a humanidade de Jesus, negando que ele tinha vindo em carne. Diziam apenas que Jesus era um espírito elevado, um anjo, um aio, um ser, uma criatura do alto escalão, mas negando sua humanidade. Estava influenciado pelo neoplatonismo, que dizia que a matéria é má e que o espírito é bom. Mas isso foi combatido pela epístola de João, primeira epístola, segunda epístola, e textos como Colossenses e tantos outros combateram essa heresia, que aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse não é o Espírito de Deus, é o Espírito do Anticristo. Então isso era combatido também. Então temos outro texto maravilhoso, partindo aqui, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto. A língua grega tinha se espalhado, as estradas romanas estavam construídas, Roma era o umbigo do mundo e que tinha favorecido o mundo com uma infraestrutura, com muitas estradas abertas para todos virem a Roma comercializar. Moeda, língua, então tudo foi nessa época em que Jesus nasceu e que o Evangelho se expandiu melhor no mundo primitivo, no mundo do primeiro século. Então, temos o terceiro, que é Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus não era aparente. Então os apóstolos comeram com Jesus, viveram com Jesus, foram discípulos verdadeiros de Cristo, testemunhas oculares, tocaram no corpo de Cristo. João reclinava
O discípulo anônimo, que nós dizemos que é João, não, reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Jesus era humano. Jesus não era uma fantasia, apenas uma ilusão. Jesus era um ser humano de verdade. Era o perfeito homem. Ele, certa vez, Jesus desafiou os seus inimigos a apontarem um pecado. Apontai-me um pecado. Me mostra onde eu errei. Qual o meu pecado? Ninguém teve ousadia de dizer que Jesus era um pecador. O escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi tentado, mas nunca pecou. A epístola de Pedro nos diz que na sua boca nunca houve engano, nunca houve dolo. O Novo Testamento é claro. O Evangelho de Lucas, Gabriel diz a Maria o Santo que lhe tinha de nascer. Jesus nasceu sem pecado, perfeito, e viveu sem pecado. É verdade. Sofreu, de certa maneira, consequências de pecado, mas nunca sem pecar. Consequências, digo eu, teve cansaço físico, sofreu muitas calamidades, certamente passou necessidades. Nesse sentido, são consequências do pecado da humanidade, mas nunca pecou. Não que sofresse consequências do pecado seu, porque ele não tinha. Se Jesus tivesse pecado, se Jesus fosse um pecador, ele seria mais um problema e não a solução para os pecadores. Jesus nunca pecou, foi o homem perfeito, resistiu à tentação. Glória a Deus, louvado seja. E hoje é o maior representante, ele é o principal, o único representante de toda a humanidade, principalmente dos fiéis, daquele que crê nele. Jesus é o perfeito homem, perfeito, com P maiúsculo, não com P minúsculo. Ele é o excelente homem, ele é magistral, o Senhor Jesus. Então, a perfeição espiritual e moral de Cristo fica clara. Ele é o último Adão. Alguns dizem que Jesus é o segundo Adão, né? E é muito tentador a gente dizer que Jesus é o segundo Adão. Às vezes eu tento dizer, mas Jesus não é o segundo Adão. Jesus é o último Adão. Último porque não teve outro depois dele. A ideia de segundo é que viria outro, viria o terceiro, o quarto. Mas Jesus é o último Adão. Adão bota tudo a perder. Jesus vem restituir, reconstruir tudo novamente. Se o mundo inteiro cresce em Cristo, o mundo inteiro seria restituído em Cristo. Infelizmente, nem todos querem o Evangelho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.